No interior de Minas Gerais, afastada da cidade por estradas de terra e cercada por vastos milharais, ficava a fazenda Santa Aurora. O lugar era conhecido por sua fartura no passado, mas também pelos segredos sombrios que ninguém ousava comentar em voz alta. O início da maldição tudo começou no final do século XIX, quando Anselmo Ferreira, o dono da fazenda, saiu para caçar. A noite estava tomada por uma lua cheia gigantesca, e os cachorros latiam sem parar, como se pressentissem um mal à espreita. No meio da mata, Anselmo encontrou um animal enorme preso em sua armadilha. Não era um lobo comum, mas sim uma criatura de pelos escuros, olhos que brilhavam em vermelho e dentes mais afiados do que qualquer faca. O bicho rosnava como se tivesse voz de gente. E Anselmo, tomado pelo medo e pelo orgulho de caçador, atravessou-lhe o peito com a lança. Dizem que antes de morrer, o monstro o fitou nos olhos e soltou um uivo que ecoou por quilômetros. Naquela mesma noite, Anselmo voltou para casa tremendo, com febres que ardiam como fogo. A esposa, Dona Mariana, percebeu que ele rangia os dentes dormindo e, por vezes, soltava rosnados que não pareciam humanos. A primeira transformação semanas depois, o gado começou a aparecer morto, despedaçado de formas brutais. No vilarejo, acreditava-se que era coisa de onça, mas ninguém nunca viu pegadas que combinassem. Até que numa madrugada de lua cheia, os filhos de Anselmo acordaram com gritos vindos do quintal. Quando olharam pela janela, viram um pai de pé, arqueado, com o corpo coberto de pelos e o rosto deformado. Ele não era mais homem, nem animal. Era algo no meio. A criatura atacou o estábulo, destroçando bois com facilidade. Quando amanheceu, Anselmo foi encontrado deitado no celeiro, nu e coberto de sangue. O segredo da família Dona Mariana tentou esconder o ocorrido, mas logo percebeu que a maldição se repetiria. Nas Luís Chaias, Anselmo mudava de forma. Ela começou a trancá-lo no porão do casarão com correntes pesadas de ferro. Só que muitas vezes as correntes se partiam. Vizinhos começaram a desaparecer, viajantes eram atacados nas estradas, e a fama da fazenda se tornou maldita. Os anos passaram, e a doença menos ou maldição não morreu com Anselmo. Seus filhos também começaram a sentir o chamado da lua. Aos poucos, cada geração da família Ferreira carregava no sangue a fera que ele havia despertado. O declínio da fazenda. Com o tempo, ninguém mais queria trabalhar ou morar perto da Santa Aurora. Os empregados fugiram, deixando o casarão imenso entregue apenas à família amaldiçoada. Diziam que em noites de lua, era possível ver sombras enormes atravessando os campos de milho, e ouvir os uivos que faziam até os cães do vilarejo cavar buracos para se esconder. Os descendentes de Anselmo tentavam se acorrentar antes da lua nascer, mas nem sempre resistiam. Quando as correntes se partiam, a violência tomava conta do lugar. Mais de uma vez irmãos se mataram entre si, dilacerados pelas garras. O abandono no começo do século XX, a fazenda já não produzia nada. O casarão, antes imponente, virou uma carcaça de madeira rangendo ao vento. Quem passava pela estrada jurava ver luzes vermelhas acesas nas janelas, mesmo sem ninguém morar ali oficialmente. Muitos viajantes desapareceram ao tentar cortar caminho pelas terras da Santa Aurora. Os que voltaram enlouquecidos contavam histórias de olhos brilhando no escuro e uivos que vinham de todos os lados. Até hoje, os moradores mais velhos da região dizem que a linhagem Ferreira nunca terminou de fato. Alguns juram que descendentes ainda vivem escondidos na mata, guardando a terra da família. Outros dizem que o sangue dos lobisomens se espalhou entre o povoado e que qualquer um pode carregar a maldição sem saber. Até que a lua cheia o desperte. A lenda hoje, a fazenda está em ruínas, tomada pelo mato e pelo silêncio. Mas os caminhoneiros que passam na estrada próxima garantem que, em certas noites, veem vultos correndo entre o milharal. E quando o vento sopra forte, os uivos voltam a ecoar. Se você for corajoso o suficiente para andar por aquelas terras numa noite de lua cheia, talvez descubra a verdade. Mas cuidado! Quem ouve o chamado dos lobisomens da fazenda Santa Aurora dificilmente volta inteiro.